o fardo do rei. Vamos meditar essa noite em Mateus, capítulo 12, e especificamente só a primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 8. Nós ainda estamos falando a respeito da rejeição que o rei está experimentando por parte da liderança judaica e até mesmo por parte dos judeus. Capítulo 11 nós falamos disso, e o capítulo 12 vai dar continuidade a essa realidade. E na última reflexão que nós tivemos na palavra de Deus, na última mensagem, nós vimos que o Senhor Jesus, lá no capítulo 11, no verso 30, ele diz que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Ou seja, ele está comparando o discipulado com o fardo, com o peso, com o jugo das tradições judaicas. O capítulo 12 vai dar o exemplo disso. Então a gente vai ver quão pesado é. Quero convidar você a me acompanhar na leitura. Nós já pedimos em oração que o Senhor nos direcionasse na mensagem. Mas acompanha comigo a leitura então. Capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 8. E você me acompanha. Aqui diz: naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então aqui nós vamos ver como o Senhor Jesus Cristo é Senhor do sábado. E nós vamos ver o embate que os fariseus tiveram com Jesus, justamente em relação a isso. Grande ideia. Jesus, como Senhor do sábado, revela que o verdadeiro descanso e adoração a Deus se encontram nele. Essa é a mensagem central desse texto, o resumo do texto. É como você pode entender aí a mensagem central. Nós vamos pensar então, dentro da narrativa que Mateus coloca aqui para a gente, um exemplo de quão pesado era o fardo que os fariseus colocavam sobre os ombros dos judeus. Quão pesado é isso? Quão pesado era a religiosidade baseada em ensino de homens. Aí sim, no sentido bíblico, legalismo. Que é quando os homens colocam sobre outros cobranças e pesos que Deus não colocou. E pior do que isso, dizem que essas pessoas só serão aceitas por Deus se elas agirem conforme essas regras. Basicamente, esse é o cerne do que é o legalismo, ou o fardo dos escribas e fariseus. Nós vamos pensar sobre isso. E como Jesus, ele, com as suas palavras, com sua mensagem, ele confronta essa percepção. Ele vai de frente com esse entendimento de relacionamento com Deus. A gente poderia dizer, meus irmãos, nesse texto aí do verso 1 ao 8, que a nossa reflexão basicamente vai girar em torno dessa verdade, que é quando o descanso se torna um fardo pesado. O sábado, ele foi criado por Deus para que os homens pudessem experimentar o descanso nele. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E lá no comecinho do capítulo 2 vai falar um pouco disso, entre o 1 e o 2 fala sobre isso. O 7º dia é o dia em que o Senhor descansou de suas obras. E esse dia de descanso ele é colocado em Gênesis de uma maneira
como se ele não tivesse fim. É como se fosse um dia eterno. Tem detalhes nisso, eu não vou entrar nessa questão, mas é interessante você perceber que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º, ele descansou das suas obras, não porque ele estava cansado, mas porque ele queria não apenas abençoar a sua criação, mas dar à criação a possibilidade de encontrar pleno sentido e bênção nele. Porque Deus é um Criador que deseja abençoar a sua criação. Então o sábado é um dia no qual o Senhor separou dos 7 dias da semana da criação. O sábado é um dia que foi criado ou existiu com a finalidade de que a criação pudesse usufruir, pudesse desfrutar do descanso e da bênção de Deus. Por isso que é dito que depois que ele fez todas as coisas, ele descansou. 01:25. Então, quando se pensa no sábado, a ideia é essa. Deus criou o sábado com a finalidade de que a criação pudesse encontrar esse descanso, essa bênção nele. Depois isso é colocado na lei de Moisés. O povo de Israel tinha o dia do sábado como um dia de descanso. Mas um dia de descanso não apenas com a finalidade de descansar da sua semana puxada de trabalhos braçais ou atividades corriqueiras. Não é isso. A ideia era um dia de descanso / adoração. Porque não é descanso físico, é descanso físico e espiritual. É um descanso no Senhor. E nesse sentido, é daí que vem a compreensão bíblica que nós temos, a partir do Novo Testamento, que o dia de domingo, não é que ele é um dia mais especial que os outros. Na verdade, todos os dias são santos diante de Deus. A gente não comete o erro de ficar santificando alguns dias, outros não. Todos os dias são santos diante de Deus. Mas o dia de domingo é o dia em que a igreja tem separado para descansar no Senhor, para buscar o Senhor em adoração. Porque a gente vê isso na Bíblia, né? Em 1 Coríntios capítulo 16, diz lá, no primeiro dia da semana, todos os irmãos, conforme as suas condições, separem as ofertas, né, que vai ter coleta. Esse contexto de separar a oferta era de culto. Depois você vê lá em Apocalipse que João tem a visão do livro, uma série de visões, é dito lá no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia em que a igreja se reunia para adorar, que é o domingo. Por isso que nós usamos essa expressão, dia do Senhor. Então nós não temos que guardar sábado, mas existe um princípio bíblico de que o Senhor deseja que nós descansemos nele. O dia que nós descansamos no Senhor não é só domingo, é todos os dias, nós devemos descansar no Senhor. Mas de maneira especial a igreja tem se reunido nos domingos, isso desde o período da reforma, as igrejas têm entendido dessa forma. Por isso que é importante separar o domingo como um dia em que você vai estar na igreja. E por isso que o culto que geralmente mais está cheio nas igrejas é o culto dominical. Que algumas igrejas é cedo, outras igrejas é à noite. Culturalmente no Brasil, o que eu tenho percebido é que é mais à noite, mas existem algumas igrejas que é mais cedo. Em outros países, também evangélicos, geralmente é a parte da manhã. Então cada cultura é de um jeito, mas seja como for, o domingo é o dia que as famílias se reúnem na igreja para buscar o Senhor, com essa ideia de descansar no Senhor. A ideia de descansar não é só ir passear no pesqueiro, pescar, comer coisa gostosa, né? É bom passear, sem dúvida, é uma bênção. O lazer é uma bênção. Mas o nosso descanso primário é no Senhor. Então esse texto vai fazer a gente pensar sobre isso. E é interessante que os fariseus, eles fizeram com que o sábado fosse o contrário do motivo pelo qual ele foi criado. Em vez de ser um dia de descanso no Senhor, para adoração, se transformou num dia de fardo no Senhor, para adoração segundo a visão que eles tinham. Algo que Deus abençoou, separou e criou para que a criação pudesse desfrutar, por causa da tradição dos escribas e fariseus, eles transformaram aquilo numa opressão, num fardo. E por isso que eu digo que esse texto vai nos fazer pensar quando o descanso se torna um fardo pesado. Pesado. Algo que era para ser descanso se transforma em cansaço. Esse é o grande problema da visão que eles tinham com o sábado. A gente vê, meus irmãos, já no capítulo 9, aí do verso 1 ao 8, que a oposição dos fariseus contra Jesus começou quando Jesus perdoou pecados. Quando eles viram Jesus perdoando pecados, lá no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, eles já começaram a ter problemas com Jesus, né? Trouxeram um paralítico numa maca para Jesus, e aí ele foi
e perdoou os pecados e curou. A gente passou por esse texto já há meses atrás. Naquele momento, eles começaram a questionar, mas como é que ele pode perdoar pecados? O problema começou ali. Depois, no capítulo 9 mesmo, do verso 9 a 13, nós vemos que, também já passamos por isso, eles veem Jesus na casa de cobradores de impostos, e eles questionam, mas como é que eles estão dentro da casa desses pecadores? Ali a coisa foi complicando. E aqui, especificamente nesse texto, a gente vai perceber no capítulo 12 que a coisa transbordou. A rejeição deles transbordou. A oposição deles vai ficar aberta. A partir daqui a coisa fica complicada. Então quero fazer você pensar comigo dentro do que Jesus convida lá em Mateus 11, do verso 28 ao 30, que a gente viu semana passada, no sentido de vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois no verso 30 ele vai dizer, né, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando eu digo o fardo do rei, eu não estou dizendo que o fardo de Jesus é pesado. É que ao olhar o fardo dos escribas e fariseus, a gente percebe como o de Jesus é leve. O fardo do rei é leve, é suave, mas o fardo dos escribas e fariseus é muito pesado. Quão pesado era o jugo dos fariseus? Quão pesado era esse fardo? Lá em Deuteronômio, capítulo 23, no verso 25, se você quiser conferir lá, você vai notar que o que os discípulos de Jesus fizeram não estava errado segundo a lei de Moisés. O que eles fizeram? Diz aqui no verso 1, naquele tempo Jesus passou pelos campos de cereais no dia de sábado. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então o que eles estão dizendo? Os seus discípulos, eles estão fazendo algo que quebra a lei. Eles estão quebrando a lei. Eles estão desrespeitando a lei. Eles estão pecando. Porque hoje é sábado e eles não poderiam colher espigas de milho e comer. Eles estão pecando. É isso que eles estão dizendo. Só quando a gente dá uma olhada lá em Deuteronômio 23, 25, diz, a lei de Moisés, quando entrares na plantação do teu próximo, que é o que eles estavam fazendo, poderás colher espigas com a mão, que era o que eles estavam fazendo, mas não usará foice na plantação do teu próximo. Aqui não diz, lá em Mateus, capítulo 12, que eles estavam com ferramentas agrícolas fazendo colheita. O que a lei diz é que no dia de sábado não se podia fazer colheita. Por quê? Porque colheita é trabalho. Na lei, eles não poderiam colher, no sentido de colheita, de alguém que planta uma plantação de milho, por exemplo, e separa um dia para fazer colheita. Então a lei diz, vocês não podem fazer colheita, vocês não podem trabalhar no dia de sábado, porque o dia de sábado é um dia de descanso em mim. Então vocês podem trabalhar todos os dias, mas sábado não. Só que a lei está dizendo que se alguém estiver passando no campo de algum irmão, de algum conhecido, algum judeu, se ele tiver fome, ele pode, com a mãozinha dele, pegar milho e comer. Eu acho estranho comer milho cru, mas pode ser que tenha gente que coma, né? Você já comeu milho cru? Talvez você já conheceu alguém. Não sei se eles andavam ali com uma panela, um fogareiro para poder cozinhar o milho. Faço a menor ideia como é que eles estavam comendo esse milho. Tá bom? Eu já vi gente, já conheci pessoas que comiam, que diz que é doce, né? Eu já ouvi uma vez, é doce. Eu acho estranho. Mas enfim, eles comiam. Não sei como é que era esse milho, né? Às vezes de outra qualidade. Hoje mudou tudo. A Embrapa mudou todas as coisas, né? Mas enfim, é isso. Então, se a pessoa está com fome, ela pode. Lá em Israel não tem pé de mexerica. Quem que já pegou mexerica aqui quando era criança? Já pegou mexerica? Então estava com fome, eu ia lá e pegava mexerica. Você estava colhendo mexerica para vender mexerica? Não, eu estou com vontade de chupar uma pocã, não é isso? Quero chupar uma mexerica, quero chupar uma pocã. Vocês já viram aqueles, eu acho que é pêssego, aqueles pêssegos que dá na roça, azedinho, um verdinho? Ou pera, tem umas perinhas verdinhas, bem azedinhas, que tem na roça, já comeu? Então, geralmente, em beira de estrada tem essas árvores, né?
Então, passa lá na roça, eu estou com fome. Você pega lá as 2 perinhas daquela, dá uma limpada na camisa, goiaba, né? Vai lá, dá uma limpada na camisa e come. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam passando por uma propriedade, eles estavam com fome. Lá no caso era milho, pegaram o milho, enfim, comiam desse jeito, pegaram o milho e comeram. Só isso, nada. Então, qual o problema aqui? O problema não é o que eles fizeram, porque o que eles fizeram era possível na lei, podia ser feito, não tinha nenhum problema. Não tinha problema. O problema estava no que os fariseus consideravam como colher no sábado. A lei é muito clara, não poderiam colher com ferramentas. Então, eles não poderiam fazer uma colheita profissional. Mas se uma pessoa está com fome, pega lá 2 espigas de milho, 3 espigas e come, sem problema. Mas eles iam além. Eles passavam da conta. Eles diziam que Deus não disse. E esse que é o problema. Então, se as pessoas não deviam trabalhar no sábado, elas precisavam saber o que era definido como trabalho. Era uma dúvida que os judeus tinham na época. Então, assim, a gente não pode trabalhar no sábado. Não. Tá, então o que é trabalhar no sábado? Explica pra gente. Porque aí eu não vou fazer essas coisas. Tem algumas coisas que pode, tem outras que não pode. O que pode e o que não pode? Assim, o que os fariseus fizeram? Eles identificaram, criaram 39 ações proibidas no sábado. E eles criaram uma lista com 39 coisas que não podia fazer no sábado. Inclusive, essas coisas existem até hoje. Tá bom? Ou seja, eles dividiam tudo isso em ações que seriam colher, debulhar e joeirar os grãos. Vamos ver? William Barclay ajuda a gente nesse sentido. Ele explica qual era a visão que os judeus tinham, de certa forma ainda tem um pouco hoje em relação a isso. Ao arrancar o milho, eles eram culpados de colher. Ao esfregá-los na mão, então pensa aí, pegou o milho e você vai comer o grão. Então eu imagino que esse milho que eles estão comendo é quase aquele milho que eu já vi dar para galinha, né? Que já está meio seco, né? Sei lá, devia ser um snack isso aí, né? Então, ao esfregá-los nas mãos, eles eram culpados de debulhar. Está debulhando o milho. Vocês já viram aquelas máquinas de debulhar milho? Você coloca assim, vai fazendo assim, debulhar. Ao separar o grão e a palha, eles eram culpados de joeirar. O que é joeirar? É um verbo que a gente não usa mais tanto, né? Joeirar é você separar o grão da palha. Eu acho que para quem já trabalhou com café, aí, se algum irmão ou irmã já colheu café e trabalhou café, eu acho que é aquela ideia de você peneirar, não é isso? Você está peneirando ali o grão e está separando a palha do grão, né? Isso que é joeirar. Então, para eles, separar o grão e a palha, quando você tira lá aquela palha do milho e você separa o grão, você está joeirando. E por todo o processo, eles eram culpados de preparar uma refeição no dia do sábado. Então, pegar uma espiga de milho, tirar a palha, debulhar, separar o grão e comer, era tido por eles como preparar uma refeição no dia de sábado. Pois tudo o que deveria ser comido no sábado tinha que ser preparado no dia anterior. Ou seja, o dia de sábado não pode cozinhar. Não pode. É interessante, né? Quem conhece adventistas, eles têm esse hábito. Eles não cozinham dia de sábado. Eles fazem tudo na sexta ou no decorrer da semana. Dia de sábado não pode. Se não me engano, não pode nem acender fogo. Tem que deixar tudo pronto. Mas é interessante também ter hospital adventista, né? E aí funciona, tem funcionário, tem médico, tem enfermeiro, tem... Enfim, é um negócio complicado. É o problema de você querer viver segundo a lei. Todos os grupos que tentaram fazer isso deram mal. E ó, a gente não pode ficar rindo muito não, porque existe uma denominação chamada Igreja Batista do Sétimo Dia. Você sabia disso? Existe uma denominação chamada Igreja Batista do Sétimo Dia. Tudo quanto é coisa esquisita, os batistas já se meteram. Tem batista sabatista, por incrível que pareça. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tenta viver a lei de Moisés, como se isso fosse um meio de salvação, cria esses problemas. Aqui eles estão tentando ser justificados pela observância da lei. E aí, eles estão dizendo o que a Bíblia não diz. Aonde que a Bíblia diz que se você soltar a palha, você soltar o grão, você está... Aonde que tem isso? Não existe isso aí. Muito pelo contrário, a lei de Moisés, lá em Deuteronômio 23, 25, diz que se você estiver com fome e você passar pelo campo de alguém e você quiser colher para comer, você pode. Na verdade, a lei diz o contrário disso.
Mas o excesso de zelo deles, achando que estão dando uma força para Deus, criaram essas coisas todas. E isso é um peso tremendo. Tremendo. Porque eles estão exigindo o que Deus não exige. O ponto aqui é que Jesus ele não estava questionando a lei de Moisés. Ele não estava fazendo isso. Ele estava questionando a interpretação que os fariseus faziam da lei. E aí ele vai dando uma série de argumentos interessantes para eu e você pensarmos. A gente vê aí no verso 5, Jesus falando que, olha, sempre tem um trabalho para vocês, sacerdotes, executar no sábado. Olha o que ele diz no verso 5. Vamos entrar, na verdade, no 4. Ele fala, né, de Davi, que entrou e comeu os pães consagrados. E depois no 5 diz, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo infringem o sábado e ficam sem culpa. O que ele quer dizer com isso? Vocês também trabalham no sábado. Vocês não têm que pegar o animal? Não tem que colocar no altar? Não tem que acender um fogo? Não tem que pegar a lenha? Depois que queima, não tem que pegar aquela cinza que sobra, o carvão? Não tem que pegar aquilo? Vocês não têm que varrer? Vocês não têm que lavar aquele sangue que ficou lá? Vocês não têm que separar as coisas que ficou sujas, os utensílios? Vocês não têm que lavar o utensílio? Vocês não têm que atender as pessoas? Vocês trabalham no sábado. Só que vocês não consideram isso quebra da lei. E por que não é a quebra da lei? A gente vai ver daqui a pouco. Porque quando se está servindo ao Senhor, é descanso. Por que é descanso? Porque o sábado foi criado para que o homem descansasse no Senhor e o adorasse. O que os sacerdotes estavam fazendo era adoração. Poderia fazer isso. Inclusive, não só poderia, como deveria. Por isso que você que serve no Senhor no dia de domingo, e muitas das vezes quem serve no domingo não descansa, cansa. Muitas das vezes o domingo é cansativo para você que está envolvido. Mas pense que o que você está fazendo é descanso. Por quê? Porque é parte do descanso de Deus. Quando você serve a obra de Deus no dia do descanso do Senhor, você está servindo o Senhor. Isso é possível. Por quê? Porque o sacerdote, ele cansava, mas não quebrava a lei. Porque ele estava servindo ao Senhor. É adoração. O sábado é um dia que foi criado por Deus para que a criação o adorasse. Essa é a finalidade. Então, quem serve o Senhor no dia do Senhor, ou no caso aqui no sábado, que é a questão dos judeus, não está quebrando a lei. E Jesus está falando, olha, se for assim, então os sacerdotes quebram a lei. Porque eles trabalham dia de sábado, ou não? Ou dia de sábado, quando chega lá no templo, ninguém faz nada. Está fechado a placa. Fechado para descanso. Tem a placa lá? Não. O templo está aberto, tem animais, tem adoração, tem oração, tem sacrifício, tem tudo. Quando são as festas, né, do calendário judaico, eles celebravam as festas, eles trabalham normalmente, é trabalho. Não tem nada de excepcional. Depois Jesus vai falar para eles algo interessante, no verso 7, de que a necessidade humana ela é mais importante do que rituais, por mais importantes que os rituais sejam. Olha o que ele diz no verso 7. Se, porém, vocês soubesseis o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, não condenareis os inocentes. Jesus está dizendo para eles o seguinte, ó, vocês estão mais preocupados com as minúcias dos rituais do que com o cerne, coração do que todos esses rituais apontam. Qual foi o grande problema dos judeus? Como eles tiveram várias gerações que acabaram se perdendo em idolatria, feitiçaria e imoralidade, injustiça, que a gente lê nos profetas, chegou no limite em que Deus levou o reino do norte com os assírios e destruiu tudo, 10 tribos, passou o rolo compressor e acabou, e depois de alguns anos, Deus permitiu que os babilônicos viessem e levassem todo o reino do sul, e destruiu tudo. E eles foram levados cativos, parte para a Síria e uma leva depois para a Babilônia. E a gente já leu os textos, enfim, provavelmente você conhece. Depois de todo esse tempo de exílio, o povo de Israel meio que caiu a ficha, um pouco na cabeça deles. Porque eles pensaram, olha, quer saber? Esse negócio de ficar brincando de idolatria, de adorar falsos deuses, esse negócio deu ruim. Vamos parar com isso aí. Deu ruim, perdemos Jerusalém, destruiu o templo, um monte de familiar nosso morreu, a gente foi levado cativo, fomos feitos escravos, Deus realmente disciplinou a gente, vamos parar com isso. E de fato, os judeus eles abandonaram a idolatria, naquele sentido do Antigo Testamento, depois disso. E aí o que acontece? Eles começaram a ter o seguinte raciocínio, alguns deles, a gente foi pro exílio porque a gente não observou a lei bonitinho.
Então agora a gente vai observar bonitinho, tintim por tintim, tudo certinho, não vai faltar nada. E é daí que surgiu esse pensamento farisaico. Porque a ideia deles é, a gente não vai mais ser mandado para o exílio. A gente não vai mais experimentar o juízo de Deus. Agora, Deus não vai fazer mais isso com a gente, porque a gente vai obedecer tudo bonitinho. Mais ou menos, porque quando você lê nos profetas pós-exílicos, como por exemplo Malaquias, você vê que o povo levava sacrifício, mas tudo relaxadamente. Animal doente, animal sujo e uma série de coisas. Ou seja, eles voltaram a fazer as coisas bagunçado. E aí tem o período intertestamentário, que não tem na Bíblia aí, enfim, é onde são o período em que são escritos os livros apócrifos, né, que tem nas Bíblias católicas e tal. Entramos no Novo Testamento. Durante esse período que surgem os escribas e fariseus, surgem os rabinos, enfim, surge tudo isso aí. E na cabeça deles, eles pensavam o seguinte, olha, o importante é a gente se esforçar para cumprir a lei, porque se a gente cumprir a lei, pronto, não vai ter mais juízo, não vai ter mais exílio, a gente vai ficar aqui. Só que qual foi o erro deles? Eles começaram a pensar que era uma questão mecânica, que Deus tinha levado aquela geração anterior porque eles não cumpriram a lei. Mas não é isso. Não é porque eles não cumpriram a lei tintim por tintim, é porque eles não amavam o Senhor. Porque cada uma daquelas leis não era uma expressão na qual eu tenho que chegar e fazer tudo bonitinho e Deus vai me amar. A lei, ela existia, e Paulo diz isso em Gálatas e outros livros do Novo Testamento diz para a gente, a lei existe para que a gente entenda que a gente é pecador, que entenda que nós temos um problema, a gente é desobediente, nosso coração é desobediente e a gente está perdido. A lei existe para mostrar o pecado e não para nos levar à salvação. Então eles deveriam entender que eles precisavam da graça de Deus. E quanto mais eles entendessem isso, mais eles buscariam o Senhor de coração. E eles se quebrantariam, eles se arrependeriam, eles buscariam o Senhor, eles buscariam amar o Senhor de verdade. E é por isso que Jesus lá, ele diz, né, ele cita Oséias 6,6, que é isso que ele está citando, esse versículo. Jesus falando sobre Oséias e aqui Oséias falando, né, a respeito do que Deus diz para o seu povo. Pois misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que Oséias está falando? Olha, eu não estou preocupado com os bichos que vocês trazem aqui e sacrificam. Eu não estou preocupado com esses rituais que vocês fazem. Cada um deles é importante. Foi eu que dei eles para vocês. Mas eles não são um fim em si mesmo. Eles existem para apontar para algo. Para o que cada sacrifício do Antigo Testamento apontava? Para o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem mácula, que tira o pecado do mundo. Eles deveriam olhar para aquele sacrifício e pegar e ver aquele cordeiro bonitinho, branquinho, sem nenhuma mancha, lindinho, e pensar, poxa, esse bichinho tão fofinho, inocente, vai morrer por minha causa, porque eu pequei. Esse bicho não sabe nem o que é pecado, um bicho totalmente inocente. E ele vai morrer. O sacerdote vai passar a faca no pescoço dele, vai sangrar ele, vai abrir ele, vai tirar as entranhas. Estou chocando as crianças aí, né? Mas basicamente era isso. Despedaçava o animal e colocava ele num altar e punha fogo que ele consumia diante da pessoa. A pessoa deveria olhar aquele animal que não sabe o que é pecado, que não pecou porque animal não peca, e deveria olhar e falar assim, poxa vida, essa vida pela minha vida. Será que esse animal, ele de fato pode pagar pelo meu erro? Ele pode pagar pelo meu pecado? Deveria causar esse tipo de reflexão dos judeus. Eles deveriam olhar para aquele sacrifício e pensar, poxa, eu sou pecador. Esse animal está morrendo por mim. Esse animal não sabe nem o que aconteceu. Será que Deus, de fato, tira o meu pecado por isso? Isso deveria fazer ele refletir. Por quê? Porque daqui um pouco, ele ia voltar com outro cordeiro, de novo, sem mancha, bonitinho, fofinho, ia fazer tudo de novo. O sacrifício do holocausto era um boi. A pessoa levava um boi, queimava um boi inteiro. Você imaginou? Pensa hoje quanto que é um boi. Pensa na roupa, eu acho que um boi hoje deve estar uns 8 mil reais, mais ou menos. Eu imagino, deve ser isso em média, 8 mil, sei lá, 10 mil reais. Uma pessoa pegar um boi gordo, grande, pegar esse animal, ver ele ser escornado, ver retirar o sangue, ver limpar o animal, destroçar o animal diante dela e queimar no altar por causa do pecado,
por causa da relação dela com Deus. Isso é algo chocante. Você já viu alguém matar um animal diante de você? Já viu alguém pegar um animal vivo? Né? É uma coisa chocante, né? Gerações mais antigas eram mais acostumadas com isso, tinha matadouro, né? As cidades, antigamente, as cidades pequenas tinham matadouro, a pessoa levava a criação lá, tinha. Hoje são as indústrias alimentícias, então não tem tantos contatos, né? Pessoal, mas no passado tinha isso. Você vê um animal ser morto diante dos seus olhos, não é uma coisa assim que você esquece. Pode ser que depois de tanto ver, você não se impressiona mais, mas a primeira impressão é chocante. E ele via, porque foi ele que levou. E ele não levou do outro, ele levou o dele. Ele pegou o animal dele, porque tinha que ser dele. Ele pegava o animal dele, que ele comprou, que ele cuidou, que ele nutriu. Ele tinha que pegar esse animal, que era o melhor que ele tinha que pegar e levar isso lá. E tinha que ser morto por causa dos pecados dele, dessa pessoa, ou da família dele. Então, tudo isso era para fazer com que o judeu pensasse para onde está apontando. Qual é o problema do legalismo ou do ritualismo? Eles achavam que só por fazer isso bastava. Então, aí você acaba se perdendo em uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Deus não precisa de animais. Quem se alegrava com o sangue de animais eram ídolos. As religiões pagãs, elas acreditavam que os deuses se alimentavam daquele sangue, daquele animal que era sacrificado. Deus não come sangue. Deus não se alimenta de fumaça. Isso é um conceito pagão. São deuses pagãos que agiam assim. Deus não está se alimentando daquilo. Deus queria que os judeus vissem aquilo para entenderem que eles precisavam de um Salvador. De que a pena do pecado é a morte, e que aquele animal está morrendo por causa dele. Era para ele estar ali, é para ele ter a garganta cortada, era para ele ser queimado, totalmente. Mas para que ele não fosse queimado, um animal dele substituiria o lugar dele. É isso que os sacrifícios apontavam. E todos os outros detalhes das leis, né, de Moisés, referentes à adoração e festas, tudo isso apontava para a obra de Deus. Mas o que eles pensaram? Não, vamos fazer o seguinte, vamos só cumprir bonitinho, que não vai ter mais problema. Ou seja, eles perderam o centro da coisa, o mais importante, a obra de redenção. Ou seja, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. É possível que existam pessoas no meio do povo de Deus que aprendam todas as minúcias da adoração, saibam cânticos, saibam orar, saibam o texto da palavra de Deus, saibam o que tem que fazer bonitinho em cada momento e não entendam o centro de cada uma dessas coisas que é o Evangelho. É possível, porque o povo de Deus tem esse problema. O povo de Israel sabia todas essas coisas e não tinha entendido para onde isso apontava. Jesus está dizendo isso, aí no verso 7. Se, porém, soubesses o que significa, quero misericórdia e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Para que serve o sábado? O sábado serve para que os homens possam descansar no Senhor. Para que serviu o sábado para os fariseus? Serviu para as pessoas mostrar a sua performance espiritual e dessa forma serem aceitos por Deus. Ou seja, eles não entenderam nada. Depois Jesus vai falar aí no verso 6 e no 8 para a gente, que ele é maior que o sábado e que por isso ele pode ditar as regras. Verso 6, mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, todos esses sacrifícios que os sacerdotes fazem, aí que é dito no verso 5, eu digo, está diante de vocês alguém que é maior que todo esse sistema. Porque todo o sistema de sacrifícios, tudo que é feito, todas as festas, inclusive o próprio templo, isso aponta para mim, a realidade concreta de tudo que é significado, para tudo que é apontado, tudo isso aponta para mim. Eu sou maior que o templo. E no verso 8 ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, eu estou acima do sábado, eu sou o Senhor, eu posso ditar as regras. Ele diz isso de maneira clara. E aqui o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou acima das interpretações farisaicas que vocês têm sobre sábado, sacrifícios, lei, purificação e todas essas coisas. Eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Jesus está dizendo claramente, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu estou acima de tudo isso. Verso 10 e 14, a gente vê que Jesus, não é o trecho que a gente está lendo, já adiantando o próximo, mas a gente entende que, na verdade, Jesus sabia a motivação do coração deles.
eles queriam, de fato, rejeitar a Cristo desde o começo. Olha o que diz no verso 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram. É permitido curar no sábado? Ou seja, de novo, o próximo trecho, de novo eles estão causando problema por causa de sábado. E aí Jesus vai dizer para eles, enfim, vai interpelar, a gente vai ver na próxima mensagem. Mas é interessante, eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 14, porque diz, os fariseus, diante da resposta que Jesus deu, os fariseus, porém, saindo dali, conspiraram contra ele para o matar. Olha que interessante, eles estão preocupados se pode curar no sábado. Eles estão preocupados se pode colher espiga de milho no sábado. Mas eles não estão preocupados em discutir com ele se pode conspirar para matar alguém no sábado. Pode, no sábado, eles podiam conspirar entre eles para matar uma pessoa? Isso, eles não estão preocupados. Mas se alguém com fome está pegando uma espiga e comendo, ou se uma pessoa que tinha uma deficiência, uma doença incapacitante, que trazia sofrimento e dificuldade, se ela é curada no sábado, isso é um problemão. Isso é um baita problema. Mas a gente conspirar entre a gente para matar Jesus, porque aqui você veja que eles não estão nem cogitando, será que ele está certo ou errado? Não, eles já deram o veredito. Jesus tem que morrer e nós vamos dar um jeito de fazer isso. Então, é por isso que Jesus diz aí, no verso 7, se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não falavam as barbaridades que vocês falam. Vocês não entenderam nada, nem de ritual, nem de sacrifício, nem de sábado, nem de nada. Vocês estão se prendendo numa casca, numa interpretação, numa visão que vocês têm de quem é Deus e de como a gente se relaciona com Ele. Eles não entenderam que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus que busca o pecador, que Ele deseja que o homem o conheça, com o coração humilde e quebrantado, mas o conheça e possa desfrutar de um relacionamento com Ele. Esse é o grande problema das pessoas que seguem doutrinas de homens e não conhecem a verdadeira redenção de Deus. Elas não entendem quem é Deus e não entendem o que Deus está fazendo. E por isso, elas vivem debaixo de um fardo tremendo. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, você ter 39 regras de como você deve trabalhar ou não trabalhar no dia de sábado? Você não pode trabalhar. Como que eu não trabalho? Está aqui uma lista, 39 regras. Nenhuma delas está na Bíblia, mas está aqui para você viver. Que coisa horrível. Que coisa terrível. Então, esse era o peso do fardo dos fariseus. Aqui, Edersheim diz para a gente algo interessante, para a gente poder pensar sobre tudo isso. Na verdade, a razão pela qual Davi era irrepreensível, aqui se referindo ao verso 3 e 4, quando é dito lá em 1 Samuel que Davi e seus homens entraram no templo e comeram dos pães da proposição, é que diz, na verdade, a razão pela qual Davi era irrepreensível comer os pães da proposição era a mesma que tornava lícito o trabalho sabático dos sacerdotes. A lei do sábado não era meramente de descanso, mas de descanso para adoração. O serviço ao Senhor era o objetivo em vista. Os sacerdotes trabalhavam no sábado porque esse serviço era o objetivo do sábado, adoração. E Davi foi autorizado a comer dos pães da proposição não porque houvesse o perigo de vida por inanição. Então, ele está dizendo que não é que Davi e seus homens estavam morrendo de fome, literalmente, mas porque ele alegou estar a serviço do Senhor e necessitava dessa provisão. Os discípulos, ao seguirem o Senhor, estavam igualmente a serviço do Senhor. Ministrar a ele era mais do que ministrar ao templo, pois ele era maior que o templo. Aqui ele está se referindo ao verso 3 e 4, quando a gente lê. Ele, porém, lhes disse, acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, ou pães da proposição, talvez aí na sua versão, o que não lhe era permitido comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Então aqui, uma interpretação interessante que eu estou trazendo para os irmãos é a ideia de que por que Davi não pecou ao fazer isso? Porque ele não estava quebrando nenhuma lei, porque ele estava a serviço do Senhor, e aqueles que estão a serviço do Senhor podem se alimentar da mesa do Senhor. Ele e seus homens estavam servindo ao Senhor. Existe uma outra interpretação que diz que Davi não pecou, não fez nada de errado, porque entre uma pessoa morrer de fome e cumprir a lei, mais importante que uma pessoa não morra de fome, né?
porque é mais importante a pessoa do que o ritual. Isso é verdade. Eu não acho que seja o caso, nem aqui dos discípulos, nem de Davi e seus homens, porque não fica claro no texto que eles estão morrendo de fome, como se fosse uma inanição. Eles estavam com fome, e como estavam servindo o Senhor, eles tinham o direito de pegar aquilo e comer. E nesse sentido, obviamente, se Deus sabe que seus filhos têm fome, mais importante é comer, porque tem fome, do que se preocupar com rituais. E é por isso que muitas das vezes, fazendo um adendo, né, a gente avisa, olha, se você tem emergências na sua família, situações da sua saúde, emergências que precisa socorrer alguém, vá socorrer. Não é pecado você socorrer a pessoa, não poder estar na igreja porque você está socorrendo. É lógico que você tem que socorrer. Se é uma situação de emergência, mais importante é você socorrer aquela pessoa, né? Às vezes da sua casa, ou conhecido, do que você estar na igreja. Ah, mas é importante adorar a Deus. É claro que é importante adorar a Deus, mas também é importante você demonstrar misericórdia, você ser um recurso para ajudar alguém que está precisando, em situações de necessidade, obviamente. Porque é o mesmo princípio. Agora, seria um peso se eu dissesse, não importa, você tem que confiar no Senhor, que o Senhor vai cuidar dessa pessoa. Essa semana eu vi um caso interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Um casal tinha um filho, um bebê, estava com icterícia. E eles participavam de uma igreja, dessas igrejas de movimento de fé, de cura, essas coisas. E a criança estava com icterícia. Icterícia é uma doença comum em crianças, principalmente quando nasce, né? Aquele amarelão. Então, quando isso acontece, tem que levar para tomar aquele banho de luz, né? Então, tem todo um tratamento. E aí tem que se levar a criança no médico, tem o tratamento e todas essas coisas. E aí disseram para eles que eles não deveriam deixar de participar das atividades da igreja, deveriam confiar que o Senhor curaria a criança. O que aconteceu? Eles acreditaram nisso. Em vez das pessoas terem bom senso, explicar, está nisso, vai procurar um médico, é uma questão urgente, eles acreditaram nisso. A criança piorou o quadro. E aí, quando a coisa, enfim, ficou claro que a criança não estava bem, eles correram no médico. Infelizmente, não deu tempo. Então, eles foram presos por isso, por negligência, lá nos Estados Unidos. Isso daí dá cadeia mesmo, lá não é brincadeira. Tomaram a cadeia longa. Depois de alguns anos, eles conseguiram liberdade condicional. E aí, hoje, a família fala, olha, confie nos médicos, procure ajuda. Se há necessidade, vá procurar ajuda. Porque os médicos são recurso de Deus. Eles não são perfeitos, eles não são divinos, mas eles são recurso de Deus, a gente tem que ter bom senso. Então é disso que Jesus está falando ali. Então quer dizer que se a pessoa estiver com fome, então ela tem que desmaiar de fome, porque ela não pode pegar um espiga e comer? Vocês não entendem o que é graça, vocês não entendem o que é misericórdia. A concepção que vocês têm de Deus é irreal. Vocês acham que Deus quer que uma pessoa morra de fome por causa de que no dia de sábado não pode colher um milho para comer, se às vezes estiver com criança não pode dar. Então é uma loucura, a pessoa está presa numa prisão mental, religiosa, escravizadora, tremenda. Há décadas atrás, atores de vigia, os testemunhos de Jeová, eles inventaram que vacina da varíola era a marca da besta. Quem já trabalhou evangelizando testemunho de Jeová talvez já deve ter lido livros ou coisas nesse sentido. Esse negócio deu tanto problema nos Estados Unidos porque morreu gente de varíola. Varíola é uma doença que em tese já acabou, assim, não tem tanto relato. Tem essa última que eles falam que é do macaco, mas é uma doença à parte. A varíola é uma doença que já tem tratamento há anos, antiga já. Mas inventaram que não podia tomar a vacina da varíola, enfim, todo o problema. Aí começou a ter casos de pessoas que estavam morrendo de varíola. Aí começaram a ter processo. Loucuras. A Bíblia nunca disse essas coisas, mas eles tiraram da Bíblia que a vacina da varíola era a marca da besta. E, gente, parece bobeira, mas hoje na internet tem muita gente vendo coisa bizarra e está prendendo espiritualmente, sabe? Sua mente, seu coração, sua vida com Deus por causa de coisas malucas. Essa semana eu recebi de uma pessoa um vídeo, eu não vi todo, porque... Vou te dar uma dica, ó. Marcou volta de Jesus e data, nem perca tempo vendo. Besteira. Só vai fazer mal para você. Na melhor das hipóteses, vai ficar com raiva. E aí inventaram que agora, por uma série de profecias e coisas, sinais da Bíblia, obviamente tirados, sei lá, da cabeça maluca de quem fez isso aí, dia 23 agora de setembro, terça-feira, parece que é setembro, Jesus vai voltar, vai ter um monte de coisa. E as pessoas creem nisso. Eu já cansei de ver vídeos assim no passado que mostravam, tem um sinal de que vai ser um tsunami, porque lá em Apocalipse diz que até essa parte da terra, e essas coisas. Cuidado, a gente acaba entrando num mundo de delírio por causa dessas coisas. Pessoas inventam essas coisas por maldade ou por, sei lá, ter esquizofrenia, paranoia.
Elas inventam essas coisas. E isso destrói vida de gente. Não é pouca gente. Então a gente vê isso aí, a gente percebe o quê? As pessoas não entenderam quem é Deus, não entenderam a obra dele. Isso pode destruir a minha vida, pode destruir a sua. Nós somos livres enquanto fazemos qualquer coisa por Cristo. Deus ama a misericórdia e não exige sacrifício. Seu sacrifício é o serviço a Cristo, no coração, na vida e na obra. Não somos livres para fazer o que quisermos, mas somos livres para fazer qualquer coisa necessária ou útil, enquanto prestamos qualquer serviço a Cristo. Então nós somos livres para servir. Nós somos livres para seguir a Cristo. Podemos comer qualquer coisa, agradecer ao Senhor, contanto que não seja nocivo nem viciante. Ou, enfim, não vai escandalizar ninguém também, a gente tem que amar o nosso irmão. Mas nós somos livres para comer, nós somos livres para ir em muitos lugares, não todos, mas muitos lugares nós podemos ir para desfrutar coisas dessa vida. A gente é livre. A gente é livre para conhecer pessoas que, obviamente, né, não vá nos atrapalhar assim, nosso relacionamento com Deus, mas a gente pode conversar com pessoas, pode se relacionar, a gente pode ter bom senso, a gente pode fazer muita coisa. A gente não precisa viver nessa prisão. Mas o que parece é o seguinte: não, eu quero fazer isso, se eu não posso fazer isso, então eu não sou livre. Mas isso é nocivo. A gente pensa mais no que a gente não pode fazer e deixa de pensar em todas as coisas que a gente pode fazer. Se você for parar para pensar, você pode fazer muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, você pode orar, mas você também pode não orar. E se você não orar, você não vai ser salvo porque você não orou. Vai ser ruim para a sua vida, mas você não vai ser. Você vai perder sua salvação, deixar de ser salvo porque você não orou. O islâmico, se ele não orar 5 vezes por dia, vai para o inferno. Sabia disso? Todo islâmico tem que orar 5 vezes por dia. Começa a primeira oração 4 horas da manhã. 4 horas da manhã você levanta para orar? E eu não levanto, eu já falo logo, eu não levanto. Até deveria, mas não levanto. O islâmico, 4 horas da manhã, ele levanta para orar. 5 vezes ao dia. Você já viu aquelas cenas, talvez em filmes ou documentários, que um islâmico pega um tapetinho debaixo do braço e sai andando, aí daqui a pouco está no meio da rua, está numa loja, ele joga no chão, ajoelha, né, rala, né, e fica lá. Então, ele tem que fazer isso 5 vezes ao dia. Se ele não fizer, ele não vai para o céu. Na verdade, ele pode fazer isso 5 vezes e não ir para o céu, porque não é garantido que ele vai também. Tem essa, viu? O islâmico não tem certeza de salvação. E eu estou dando um exemplo, eu poderia te dar muitos outros. Na Índia, tem gente que come lixo. E não é exagero, é fato. Ele vê uma vaca e ele não pode comer porque é sagrado, enquanto ele e a família dele inteirinha está comendo lixo. Isso é na Índia. Praticamente comendo esterco, literalmente. Um outro exemplo que eu estou dando para vocês, eu poderia dar muitos outros. É uma escravidão, é terrível isso. Então, a gente muitas das vezes fica olhando, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. É claro, não pode, porque aquilo não é vontade de Deus, e aquilo também não é bom para a sua vida. Agora, não é porque você pecou que você não vai ser salvo. Você é salvo pela obra de Cristo, não pelo quanto de pecados você não comete. O ponto é não ficar olhando para as coisas que eu não deveria fazer, mas olhar por todas aquelas que eu posso fazer por Cristo. Isso é liberdade. Eu posso viver diferente. Eu posso ter uma vida relevante. Eu posso servir a Jesus. Eu posso conhecer a Ele e ter uma vida que tem significado nele. Mas a gente, às vezes, foca no que a gente queria fazer, mas não pode, e acha que não pode fazer mais nada. Fica parecendo aquele filho ou filha, enfim, ingrato, que a gente dá, sim, talvez você já viu isso, dá de tudo que você pode dar de melhor. Aí chega na hora do almoço e fala assim, lasanha, de novo? É tipo isso. Deus dá tanta coisa boa pra gente, não, estou enjoado, isso eu quero outra coisa. Lasanha, nossa, eu não como lasanha faz tempo, viu? Lasanha, é uma boa dica, hein? Lasanha de novo, coisa chata. Eu queria comer algo diferente. Olha quanta ingratidão, olha quanta coisa, né? A gente não para pensar todas as coisas que a gente pode fazer em Cristo e por Cristo, e fica preso nisso. Algumas aplicações. A maneira como as pessoas adoram é importante, mas nunca tão importante quanto o fato de adorarem de coração. Os corações dos fariseus não estavam em harmonia com Deus, embora fossem escrupulosos quanto à maneira como adoravam a Deus. Obviamente, aquilo eu estou dizendo que não estou dizendo que não é que a gente pode adorar do jeito que a gente quiser, né? E virar essa bagunça contemporânea, não é isso? A adoração é importante, a maneira como nós adoramos é importante, mas mais importante do
que a maneira como nós adoramos é um coração que verdadeiramente adora o Senhor. Porque senão a gente aprende bonitinho, senta, levanta, canta tal coisa, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, o culto começa tantas horas, termina tantas horas, eu tenho que fazer isso. A gente aprende, tudo bonitinho. De tanto ouvir pregação, a gente cita até versículo de cabeça, mas o coração não está nisso. Que é justamente essa denúncia de Jesus lá no capítulo 15, verso 8. Ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a questão estética, externa estava certinho, mas e o coração estava onde? Não estava no Senhor. Segunda aplicação, as maneiras contemporâneas de adoração, elas podem ser tão performáticas quanto a qualquer legalismo religioso. É aquela ideia de que aquelas igrejas mais tradicionais cantam hinos, tem um vestuário adequado para se ter na igreja, essas coisas, não, isso é legalismo, isso daí é ritualismo. Mas se você for, e pode até ser que tem isso mesmo, não estou dizendo que não tenha. Mas se você for parar para pensar, hoje o que se tornou a adoração no movimento evangélico é tão performático e tão legalista quanto. Vou dar um exemplo. Se a pessoa não fechar o olho e não levantar a mão, ela não está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Aonde que diz isso? Como é que eu posso saber se porque a pessoa não levantou a mão, não fechou o olho, ela não está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Aonde que tem isso? Isso é legalismo. Sabia? Não tem nada disso na Bíblia. A gente começa a impor essas regras sobre as pessoas, né? Se não cantar desse jeito, se não se expressar na adoração assim, se você não tiver essa experiência. Isso é uma experiência que a pessoa tem com Deus, é um direito que ela tem, não tem nenhum problema, não estou dizendo que é errado, a pessoa pode ter, mas daí dizer que se você não tiver isso, você não tem relacionamento com Deus, da onde que a gente tirou isso? Às vezes a pessoa pode estar cantando de maneira simples, de maneira contida, mas o seu coração está no Senhor. Por que não? Com base em que a gente afirma isso? Porque se o louvor da igreja não tiver dessa maneira, porque se o pastor não pregar dessa forma, porque se ele não tiver essa postura, esse homem não tem o Espírito Santo de Deus. Gente, que absurdo. Então quer dizer que os pregadores da Reforma Protestante giravam paletó, saía gritando, correndo, fazendo aviãozinho na igreja, que é igual tem no movimento pentecostal hoje? É lógico que não. Vocês já ouviram falar como é que Calvino pregava? Se vocês acham que enfadonho em pregação expositiva, leia sobre a pregação de Calvino. Ele pegava um sermão, ele pegava o texto bíblico. Se vocês acham ruim, se tem, né? Não sei se tem, nunca ninguém me falou, mas se tem. Mas tem que passar versículo a versículo. Leia os comentários de Calvino. Pega um comentário de Calvino e leia. Leia, tem na internet de graça. Lê. Versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo, vai. 2. Aqui. E vai versículo, versículo. Isso quer dizer para a gente isso. Parou. Pronto, próximo domingo a gente continua. Era isso. O homem causou reforma em Genebra. Era assim que ele pregava. Esse homem não tem o Espírito Santo de Deus. Que absurdo dizer uma coisa dessa. Foi um dos homens mais usados por Deus no seu tempo para que a reforma protestante avançasse. Não apenas na Holanda, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, Suíça, partes da França, todo o sul da França, os huguenotes eram seguidores de Calvino. Em outros países, sabe qual um grande país que foi impactado pela vida de João Calvino? Estados Unidos da América. Ou, talvez hoje ainda, né? Um dos países com o maior número de evangélicos no mundo. E esse homem, talvez, se fosse ouvido hoje, não seria tido como um pregador que tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Por causa do legalismo que existe hoje no meio evangélico, de achar que a adoração contemporânea é a expressão exata e perfeita da adoração. Tão errado quanto aquelas igrejas que falam assim, não, aqui a gente não canta esses cânticos hereges, não, aqui a gente canta cantor cristão. E eu amo hino. Aqui a gente canta cantor cristão, porque se canta cantor cristão é bíblico. Você sabia que tem hinos do cantor cristão que foram escritos por Ginsbury, que foi um judeu que se converteu ao evangelho? Você sabia que ele era maçom? Muita gente não sabe disso. Você sabia que ele era maçom? E ele escreveu hinos que estão no cantor cristão. Então, é uma concepção equivocada que as pessoas têm da realidade. Elas acham, não, isso é santo, isso não é. Isso daqui é coisa de gente de Deus, que não é. Gente, o nosso desafio, meus irmãos, é caminhar nas Escrituras. Aqui, Guine Guides, ele traz uma coisa interessante.
Ele tem um livro chamado Forma e Essência, Igreja, Forma e Essência. Ele trabalha a ideia de que a igreja tem uma forma, mas essa forma ela deve refletir a essência do Evangelho. Ele diz, quando não aplicamos essa verdade, eu coloco entre parênteses, né? Ele está falando bíblica, criamos igrejas que, por estarem tão apegadas à forma, uma forma de ser igreja, de adoração, de como tem que ser, perdem o contato com a sua essência. A maneira como nós adoramos, os estilos de música, o estilo da pregação, todas essas coisas, elas servem a uma essência, mas a gente não pode cristalizar ou santificar a forma. Nas igrejas batistas, aqui no estado de São Paulo, ali na Baixada Santista mesmo, eu já ouvi relatos, há cerca de uns 50, 60 anos atrás, quando você entrava na igreja, tinha um porta-chapéu do lado da porta e porta-paletó. Já está começando a ficar quente, né? Você consegue imaginar um homem crente chegando numa igreja com um chapéu e um paletó, num país tropical igual o nosso? Aí chega lá e coloca. E aí, com o tempo, tinha alguns batistas que falavam assim, tá vendo, a igreja está desviando, não tem mais agora o lugar para a gente colocar o chapéu, porque na igreja não pode entrar de chapéu. De fato, é desrespeitoso, mas hoje ninguém nem mais usa chapéu, é uma coisa que não tem nem mais sentido. Então esse é o problema, a gente cristaliza uma forma, mas na verdade a gente tinha que estar preocupado com o quê? Com a essência. Qual é a essência? A essência é caminhar na linha das Escrituras. O nosso desafio, meus irmãos, é caminhar na linha das Escrituras. Em Provérbios 4, 27, a gente lê, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, desvia os teus passos do mal. Em Josué 1,7, mesma coisa. Deus fala, olha, caminhe na lei do Senhor, não desvie nem para a direita, né, isso aqui, e nem para a esquerda. Fica firme. A igreja tem que ser a mesma coisa. No Prega a Palavra, a gente tem um conceito, um princípio importante, que é o caminhando na linha das Escrituras. O nosso desafio é nem acrescentar e nem tirar. O que é acrescentar? O legalismo. É quando a gente está acrescentando coisas que a Bíblia não diz. É o problema dos fariseus. Então a gente não pode começar a colocar coisas que a Bíblia não coloca. O nosso desafio é caminhar nas Escrituras. O que ela diz, a gente faz. O que ela não diz, se não tem nenhum princípio que é contra aquilo, a gente tem que entender o que seria isso e entender que Deus não está pedindo isso. Só que aí tem o outro lado, que é o quê? A libertinagem, que é quando a igreja começa a tirar coisas que a Bíblia diz. Não, isso daqui não pode mais. Não, isso daqui não tem como. Isso daqui não tem quem faça isso hoje. Você conhece alguma igreja que faz isso? Não tem. Então não pode ter isso mais. Você já passou esse tempo. Então, nem tirar, nem acrescentar. Qual é o nosso desafio? Caminhar na palavra. Esse é o desafio. Então, concernente à adoração é isso. Qual o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que eles acrescentavam. Mas outros grupos, qual o problema deles? O problema deles é que eles tiram. Hoje a gente tem esse mesmo problema. Tem gente que coloca coisas que Deus não disse, tem outros que tiram o que Deus disse. E hoje, obviamente, a tendência maior do grupo de mais pessoas não é a que coloca, é a que tira. Inclusive, eu já percebi pregadores de internet, que são muito ouvidos, que colocam muita coisa que não está na Bíblia, trazendo o sentido de santidade. Mas quando você nota, você percebe aquele cheirinho de legalismo lá. Tem que tomar cuidado. E veja que eu tendo a ser uma pessoa que busca ser fiel ao Senhor. Mas eu posso errar nisso também. Então a gente tem que estar atento. Porque até mesmo eu, no meu zelo, posso acrescentar o que a Bíblia não coloca. O nosso desafio é caminhar na linha das Escrituras. Nem para a esquerda, nem para a direita. Caminhar onde a Bíblia nos coloca. E por fim, eu não vou ler as referências. Nosso tempo já se avançou. Mas esse texto nos faz pensar nessa quarta aplicação. O descanso do Senhor é encontrado apenas em Jesus Cristo. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. É nele que nós encontramos descanso para os nossos corações. É por isso que lá no capítulo 11, no verso 28, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois no verso 29 ele vai dizer, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto que nós vimos quão pesado é o fardo
dos escribas e fariseus. Quão pesado é o fardo do legalismo. Quão pesado é o fardo de acrescentar o que a Bíblia não coloca. Quão terrível, quão opressor, quão escravizante é isso. Qual é a resposta? Ir até Jesus e encontrar descanso nele, porque ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. É nele que a nossa alma encontra refrigério. Quero terminar então com essa afirmação. Jesus, o Senhor do sábado, revela que a verdadeira adoração não está na rigidez da lei, mas na misericórdia que aponta para ele como o descanso definitivo do povo de Deus. Jesus é onde nós encontramos descanso para o nosso coração.